Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu trago para vocês essa trilogia, que é a trilogia Ceifadores, do Neil Shusterman, que é uma trilogia de ficção científica de tirar o fôlego. Confesso que nunca foi o meu gênero favorito, mas depois dessa trilogia eu passei a enxergar a ficção científica de uma forma mais amorosa e comecei a querer ler cada vez mais. Eu sempre vi aqui o anúncio principalmente do primeiro livro, que é O Ceifador, nas promoções do Amazon, e me chamava a atenção, como eu já falei para vocês, eu sou do tipo que julga o livro pela capa, principalmente em relação a nomes, né? Tem certos nomes que me chamam a atenção, que me intriga. E como eu não gosto de ver resenha de livro, eu sequer leio a parte, o resumo atrás, que fala do que se trata. Eu não gosto de saber muito sobre o livro. Eu gosto, de fato, de ser surpreendida. Claro, até hoje, graças a Deus, eu sempre fui surpreendida pelo lado positivo. Então, eu via esse livro O Ceifador e como eu sou fã da série Supernatural, eu pensava que tinha alguma coisa a ver, que era o mesmo assunto e tudo. E não tem nada a ver com Supernatural, e mais é sensacional, é de fato espetacular o que o escritor fez aqui nessa trilogia. Eu brinco que essa trilogia ela é uma distopia disfarçada de utopia. Por quê? Porque aqui ele inicia contando pra gente um mundo perfeito. No caso aqui, a personagem principal da nossa história é a responsável por essa utopia, que é a Nimbo Cúmulo, que é uma inteligência artificial que alcançou os últimos níveis, né, de inteligência, aonde ela conseguiu resolver todos os nossos problemas, conseguiu achar cura para todas as doenças, solução para todos os problemas climáticos, enfim, ela conseguiu solução para tudo. Ninguém mais morre, ninguém mais envelhece, ninguém mais passa necessidade, não tem mais acidentes gravíssimos, até porque criou-se centros de revitalização, acho que é esse o nome, aonde se a pessoa sofre um acidente, ela vai para lá e ela é trazida de volta, ou quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, ela vai para lá e rejuvenesce os anos que ela quer. Então não existe mais problema na humanidade. A pessoa não precisa mais trabalhar, ela trabalha só se for a vontade dela, por prazer. Então a Nimbo, ela toma conta de tudo. Então é um mundo perfeito, quase que perfeito. A Nimbo, ela não conseguiu resolver apenas uma questão, que é a questão da natalidade. Porque imagine, ninguém mais morre. Então, só que continua nascendo pessoas. Então, ia chegar um dado momento que o planeta não ia suportar. Então, ela precisava criar um certo controle de natalidade. E foi aonde ela criou a Ceifa, que é, imagine como se fosse uma Suprema Corte de um grupo de ceifadores, aonde a única missão deles é matar uma quantidade de pessoas por ano. Então, para que a morte continuasse sendo algo inesperado, ninguém saberia quando que a pessoa ia morrer ou quem iria morrer. Então, cada ceifador tinha uma quantidade de pessoas para matar, que na verdade eles não utilizam esse termo matar, eles falam coletar. Então, cada ceifador tinha uma quantidade de pessoas para coletar por ano. E a pessoa nunca, não teria como a pessoa saber quem era, ninguém saberia quem era e qual era o momento, assim como a morte tem que ser inesperada. Mas cada ceifador tinha o seu sistema de filtrar, de pesquisar, de decidir quem vive e quem morre. E aí o que acontece? O acordo que tem entre a Nimbo e a Ceifa é que a Nimbo não se meteria em absolutamente nada relacionado à Ceifa. Ela deixou essa coisa da morte, né? Como ela é uma inteligência artificial, então ela não cabia a ela falar sobre isso. Então ela deixou tudo a ver com morte nas mãos dos humanos, que é esse grupo, a Ceifa, que é esse grupo de humanos, de pessoas, né? De ceifadores que vai decidir quem vive e quem morre. Então, a única questão é essa. Eles têm um número, ela decidiu lá um número, eles têm um número de pessoas para coletar por ano, e desde que eles continuassem fazendo esse número de coleta, ela não se meteria em nada, de fato, ela não pode se meter em nada, ela vê tudo,
mas ela não pode nem sequer se comunicar com o ceifador ou com qualquer pessoa que se envolva com ceifadores. E é esse o acordo. São 2 poderes, 2 mundos completamente distintos, ela onisciente, tomando conta de tudo e fazendo a vida de todo mundo ser melhor, né, então a parte dela é de conexão mesmo, ela que toma conta de tudo, ela que resolve tudo. Até questão climática ela consegue resolver, e a ceifa, a única missão é essa, matar, né, coletar uma quantidade de pessoas, e aí acaba que sendo uma Suprema Corte muito poderosa, aonde eles decidem quem vive e quem morre. E vira meio que uma política, porque ali tem vários graus de autoridade, tem leis entre eles para decidir diretrizes e tudo, porque tem que ter, né, algumas, como é que eu posso dizer assim? Tem que ter algumas regras para seguir dentro para que a ceifa funcione, então tem que ter regras, tem que ter ali um sistema, então acaba que sendo um tipo de política. Tem esses 2 poderes que nenhum se envolve com o outro para que o mundo continue seguindo lindo, maravilhoso. Então, deveria ser assim. E tem uma coisa aqui que eu achei sensacional que esse escritor fez, que eu achei maravilhoso, que eu, como uma pessoa que ama história, o que acontece? A pessoa, quando ela faz o treinamento para ceifador e se transforma num ceifador, ele deixa de ter o nome que ele tem de batismo e escolhe o nome de uma figura histórica. Gente, eu achei isso tão fenomenal, achei tão lindo. Por quê? Porque o ceifador ele estuda muita história, filosofia, arte durante o treinamento. Então, ele escolher o nome de uma figura histórica é quase como assumir um legado. Então, assim, nos primeiros ceifadores tem Cleópatra, Da Vinci, Sócrates, e aí o que acontece? Eles acabam que dentro da história falando um pouquinho desses personagens tão importantes para a história. Então, eu achei uma ideia sensacional, né, do escritor em trazer pessoas lá de trás para que ela se eternize no papel do ceifador. Eu achei sensacional, porque todo ceifador que escolhe o nome, ele escolhe o nome e ele tem que falar o porquê que ele escolheu aquele nome, e todo mundo sabe que aquele ceifador é o Da Vinci, porque Da Vinci foi uma figura histórica em tal tempo, porque fez isso, aquilo outro. Então, eu achei algo sensacional. E tem alguns ceifadores que vai ser assim, não vai ser o personagem principal, porque o personagem principal aqui da nossa história é a inteligência artificial, a Nimbo Cúmulo, que é a que toma conta de tudo, que é onisciente e tudo. Mas tem uns ceifadores que vai aparecer bastante na história, que vai falar bastante sobre eles. E um dos ceifadores que é um dos principais é o Faraday, e ele o que acontece? A história todinha é em cima de 2 adolescentes, a Citra e o Hallway, acho que é Hallway que fala, que ele escolhe como seus aprendizes, para treinar eles para ser ceifadores. E aí o que acontece? Ele escolhe esses 2 totalmente diferentes um do outro, né, em situações completamente diferentes, e eles não querem ser ceifador, o que já é algo bom, né, porque o ceifar a vida de alguém não tem que ser prazeroso, não tem que ser bom, né. O fato da pessoa não querer ser ceifador já é um bom indicativo de caráter, porque na história aqui os ceifadores, eles são uma espécie de, imagina, de ministro do STF. São poderosíssimos, são figuras assim temidas, e até porque aonde eles aparecem é porque eles vão coletar alguém. Então todo mundo tem um pouco de medo quando tromba com o ceifador. Então eles são figuras assim assustadoras, vamos se dizer assim. E aí quando o Faraday resolve pegar esses 2 para ser aprendizes dele, os 2 não quer. E o que ele já gosta, porque se eles não querem, sinal de um indicativo bom de caráter, porque eles não querem esse poder todos dos ceifadores, já é uma coisa boa. Quando eles resolvem aceitar, porque tem as vantagens também, né, porque o ceifador, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que a família de quem é ceifador nunca pode ser coletada, ninguém da família. Então já é um bom indicativo, já é uma vantagem para as pessoas quererem ser ceifadores. E aí quando eles aceitam essa ser ceifador, ser treinado para isso, aí que acontece? Tem na ceifa, ela tem um tipo de, não sei se é o nome conclave que eles utilizam,
mas é como se fosse um congresso que demora acho que uns 3 dias, onde se reúne todos os ceifadores para decidir coisas importantes da ceifa, fazer novas diretrizes, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, ver se os ceifadores estão cumprindo as suas metas, né, porque eles têm um número de pessoas que eles têm que ceifar por ano, não pode ser menos nem mais, tem que ser aquele número certinho. Se teve algum problema, alguma coisa que tem que ser resolvida entre eles ali, ou seja, reunião, é como se fosse uma política mesmo. Então tem essa reunião anual para eles debaterem todos os assuntos referentes à ceifa. E dentro dessa reunião, levantou-se a questão do Faraday ter escolhido 2 aprendizes, porque o normal é cada ceifador treinar um aprendiz apenas. E aí ele escolheu 2, nunca tinha acontecido, eles não tinham nenhuma lei referente a isso. Debateram e chegaram no consenso que o aprendiz que vencesse o outro, quem virasse ceifador, ia coletar quem perdesse, né? O que ganhasse ia coletar o que perdesse. E isso mudou muito a situação, porque a Citra e o Howard, como eles foram morar com o Faraday para ser treinado, todo mundo sabe que a convivência traz o relacionamento. Então, eles meio que se apegaram um ao outro, começaram a gostar, né, ter amizade um pelo outro. Então, só de pensar que no final um ia ter que coletar o outro, aquilo já meio mudou um pouco as coisas. Mas aí acontece uma reviravolta e, num dado momento do treinamento, o Faraday não vai mais treinar eles. Então, vai cada um para um ceifador diferente, o que já é bom, né? Porque aí não precisa mais, não tem mais essa regra de um coletar o outro no final, vai cada um para um ceifador. A Citra, ela vai para uma ceifadora, que é a Kiuri, que é uma ceifadora parecida com o Faraday. É da velha ordem, né? Segue tudo direitinho ali, as diretrizes da ceifa. É bem parecida com o Faraday. Só que o Rowan, ele vai para o ceifador no caso, o Godard, que já é um ceifador meio que da nova ordem, ele quer fazer um monte de mudança na ceifa, ele ele vê a colheita como ele já sente prazer em coletar, sabe? Ele vê aquilo como um espetáculo. Ele e as pessoas que concordam com as ideias, né, revolucionárias dele, usam roupas muito chamativas, fazem festas luxuosas, eles tratam a morte como uma diversão. E aí ele tem uma lógica um pouco perversa de tipo assim, já que a humanidade não morre mais naturalmente, os ceifadores eles não deveriam ter limite, porque eles são importantíssimos. Sem ele, o mundo acaba, sabe? Não vai, sem ele a coisa não vai funcionar. Então, o poder meio que sobe para a cabeça de um jeito que ele fica se sentindo o poderosão mesmo. Então, ele começa a fazer coletas de grande número de pessoas, porque cada ceifador tem uma quantidade de pessoas que eles têm que coletar por ano. Então, ele gosta muito de coletar logo um avião cheio, grandes explosões, incêndios. Então, ele gosta de coletar com muita quantidade e aí, ele fica meio assustador. Então as coletas dele é algo bem um pouco assim, que ele leva muito no lado da diversão, mas como ele cumpre o número, né, então ninguém fala nada. Só que ele começa a levantar ali um movimento de nova ordem da ceifa que meio que divide, né, a ceifa. Imagina que a ceifa seja política pura, né, tem o lado a direita e a esquerda, é quase a mesma coisa. Então é uma política que começa a separar os ceifadores, aqueles da velha ordem, que ainda acreditam naqueles valores do começo da ceifa, e os da nova ordem, que querem mudar tudo, que querem ser poderosos demais, que se sentem importantes demais. Enfim, começa a ter essa divisão. Então, a Citra, ela continua com o treinamento dela, quase que seguindo os mesmos passos do Faraday, porém o Howe já vai para um cara totalmente diferente, aonde ele mostra muito prazer naquilo que ele faz. Então aí já começa todo o enredo da história começa a ser modificado, porque por exemplo, esse primeiro livro aqui, que é o Ceifador, ele é todo em cima do treinamento dos dois. E aí, chega no final do livro, é justamente quando mostra que não é só os dois que estão sendo treinados, tem outros
como é que se diz? Aprendizes, né, que chega num congresso lá, no conclave, eu esqueci o nome, não sei se é conclave que fala. Chega numa reunião dos ceifadores, onde eles escolhem quem é que vai, dos que são aprendizes, quem é que vai se tornar ceifador. Então, aqui tem um desfecho, aonde acaba com decidindo quem que vai ser ceifador, e o que é maravilhoso, porque você pode parar aqui, você não é aquele livro que te obriga, né, a continuar, você pode, mas você não consegue. Essa é a questão. Por quê? Você quer saber o que vai acontecer depois desse negócio, porque ele deixa muita coisa em aberto. Ele, lógico, ele tem um desfecho, né, que é o treinamento, que fecha com alguém sendo ceifador, mas ele deixa muitas possibilidades abertas, então a gente vai querer saber o que vai acontecer lá. E tem uma coisa que acontece aqui, que essa trilogia é aquele tipo de livro que você dá aqueles berros, sabe? Sabe aqueles livros que você fala, não acredito! Ai, não acredito que ele fez isso, sabe? Assim, ele pega você assim de surpresa. Então tem umas partes aqui do treinamento dos dois que você fica, meu Deus, não acredito. É maravilhoso. Gente, eu falo para vocês que vocês começar a ler, já compra os 3 ou já baixa os 3, porque você não vai conseguir ficar só nesse, ah, que legal, gostei da história. Não, você não vai conseguir, vai por mim, você não vai conseguir. E aí o que acontece? A gente passa para o livro 2, que é a nuvem, que já é focada na Nimbus, aí conta como ela foi criada. Aí, aqui dentro desse livro aqui, ela já começa a questionar o poder que ela tem, as decisões que ela tem que tomar, ela começa a se encher de questionamentos, e aí acontece que ela dá até como é que se diz, ela entra uma coisa que chega a ser engraçada, ela tem uma certa crise existencial. Então, aí, todo esse livro é em cima disso, né? Do poder que ela tem, da importância dela, se de fato ela melhorou a vida das pessoas, se está saindo tudo como. E aí o que acontece? Ela começa a observar a ceifa. Dentro da ceifa, que nem eu falei, é política. Então, onde tem política, tem corrupção. E começa, como começa essa briga da velha ordem com a nova ordem, começa a ter muita corrupção, começa a ter muita coisa errada, muita injustiça, e ela fica olhando tudo isso e ela não pode fazer nada, porque ela não pode se meter nos assuntos da ceifa. E essa trilogia, principalmente esse livro número 2, ele meio que mexe um pouco com a gente, incomoda um pouco, porque as questões da Nimbo, a própria crise que ela tem, ela faz com que a gente pense, porque a crise dela é toda baseada no comportamento do ser humano. Então, ela se questiona se tudo aquilo que ela está fazendo está sendo bem recebido por nós, porque aqui dentro, por mais que seja uma utopia, tem também aqueles que não concordam, que não aceitam viver abaixo do poder dela, que são aqueles rebeldes, né, os criminosos. Aqui ainda tem, mas completamente diferente da realidade, porque ela deixa eles ser criminosos, porque eles escolheram ser criminosos, ela deixa, mas de um certo controle. Então, assim, ainda tem pessoas que não acreditam nela, que não aceita ela, que não aceita os ceifadores, não aceita a realidade que eles vivem. Aí ela começa a ter essa crise existencial, ela começa a ter vários questionamentos, e a gente vai se questionando junto com ela, porque a gente percebe que tem pessoas que falam assim, se acabar com a fome do mundo, tudo tá resolvido. E não tá, tem outras questões. Se resolver, achar cura para todas as doenças, tá tudo resolvido. E não tá, tem outras questões. Então, aqui mostra pra gente que, apesar de ter conseguido solucionar o problema das doenças, cura para todas as doenças, acabado com a morte, com o envelhecimento, com a fome, com o desemprego, com os problemas climáticos, ainda tem outras questões. E ela traz essas questões para a gente, e a gente acaba debatendo também, né? Começa a entrar nesse debate. E aí a gente entra aqui no livro número 3, que é o soco no estômago, que é o livro que faz você infartar. Se você tiver problema no coração, você infarta de vez. Porque aqui é onde tem todas as reviravoltas, aqui tem aquelas descobertas, né? Que soluciona tudo, aqui desvenda tudo, aqui acontece todos os desfechos, a gente descobre tudo que tem que descobrir nesse terceiro aqui. O gostoso dessa trilogia
é que ela deixa possibilidades para continuação, mas ela tem um desfecho bem legal, que bem, assim, agradável, né, que a gente fica satisfeito. Acontece coisas aqui que você desejou nos 2 livros, você torce para acontecer e aqui acontece. Então, assim, o terceiro livro é aquele fechamento com chave de ouro mesmo. E aqui se resolve tudo. Então, é uma trilogia na minha cabeça muito bem feita, porque ela tem a conclusão, diferente do Matador do Rei, que me deixou muito doida da vida por não ter conclusão, essa aqui tem conclusão. Lógico, eu acredito que se ele quiser continuar a, 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 o mesmo enredo aqui, consegue criar novas histórias, mas essa parte aqui, porque como eu falei para vocês, a trilogia todinha ela é em cima dos 2 adolescentes, que é a Citra e o Rowan, que viram ceifadores futuramente. Então, é tudo em cima deles, né? Então, eles que são os personagens principais depois da Nimbus. Então, eles têm um desfecho, têm uma conclusão muito bacana aqui, e você termina o terceiro livro muito satisfeito, obrigado. Então, você não fica frustrado. Então, gente, cai de cabeça. Se você quer conhecer, nunca leu nada sobre ficção científica, leia que você vai se apaixonar daqui para frente. Se você já gosta, leia que você vai ser satisfatório. Se você, sei lá, se você acabou de ler um livro que te deixou com ressaca, leia esse, porque você vai sair da ressaca literária. É uma trilogia maravilhosa. Depois de ler essa maravilha, essa delícia aqui, aí o Neil vem e traz essa outra delícia, que não é continuação aqui da trilogia, mas é sobre os ceifadores. Tem vários contos aqui distintos, que assim, é um melhor que o outro. Aqui tem um conto onde fala da colonização de Marte, contando como é que foi. Aí tem aqui conta como que o Godard se transformou em ceifador. Aqui tem vários contos, assim, totalmente a par da trilogia, mas com nome de pessoas nomes conhecidos aqui da trilogia. Então, aqui conta como, por exemplo, a Kiuri, que é a ceifadora que treina a Citra, ela é conhecida como a Dama da Morte. Aqui conta por que ela é conhecida como a Dama da Morte. Então, ou seja, aqui tem vários contos que acaba meio que completando algumas histórias aqui da trilogia, que é um mais gostoso que o outro. Gente, que delícia que é os contos que tem aqui. Eu gostaria muito, de todo o coração, que ele fizesse mais e mais e mais e mais e não acabasse nunca. Falasse para sempre desses ceifadores, porque é uma delícia. Os contos mexem muito com a sua imaginação no futuro. Então, os contos aqui são deliciosos, que eu acho que foi um fechamento com chave de ouro, porque aqui já é uma trilogia muito bacana, e aqui ele só completa, sabe, com algumas histórias com nomes conhecidos daqui. Então, não é. Você pode, com certeza, ficar sem ler esse aqui, você pode ler só a trilogia, que não, esse aqui não faz falta, mas se você tiver oportunidade, leia esse aqui também, porque você vai adorar os contos que tem aqui, que é uma continuação dessa fantasia linda, maravilhosa. Então, fica aqui a minha dica de hoje. Vocês podem ter certeza que essa aqui é uma trilogia que você vai ficar fascinado. É uma leitura assim, os livros não são grossos, ó, são todos praticamente parecidos, mas também a história é tão boa que você vai ler que nem percebe. Então, essa ficção científica aqui é uma daquelas de tirar o fôlego mesmo, de você terminar e falar, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero saber, quero continuação, eu quero que ele faça mais. Aí você já busca, que ele é um escritor que ele tem várias, se eu não me engano, ele tem muitos livros lançados, só que esse aqui foi o que fez mais sucesso, que caiu mais no gosto das pessoas. E aí dá até vontade de você ler tudo que ele escreveu. Então, fica aqui a minha dica de hoje. O assunto é delicioso. Eu falo para vocês que, assim, como eu falei, não é o meu gênero favorito, mas me conquistou de um jeito que eu já quero ler mais. Agora, talvez, não sei, acho que eu vou entrar no mundo da ficção científica, porque eu adorei. Então, fica a dica de hoje. Espero de coração que vocês gostem e que vocês sintam como eu senti esse mergulho, né, no futuro. E até o próximo vídeo.